Tem muitas pessoas que estão se colocando em desertos desnecessários por falta de sabedoria, de discernimento, por empolgação e por atender somente os desejos do coração. E isso é algo muito sério. Existem desertos que o Senhor nos conduz. São coisas que acontecem na nossa vida que são inevitáveis. É como se fosse um acidente. Você não fez nada para contribuir para que aquilo acontecesse. Esses desertos que o Senhor nos conduz, ele é um tratamento de Deus. Mas existem situações que as pessoas chamam de deserto e, na verdade, não são desertos que o Senhor os conduziu. São desertos que essas mesmas pessoas pegaram com as suas próprias mãos, por falta de sabedoria, de discernimento, de atender somente o coração, de agir por empolgação. E aí depois a dificuldade chega e ela não consegue ainda reconhecer que o erro foi dela. Reconhecer que o erro foi seu e não de Deus é essencial para você vencer essa batalha. Porque tem pessoas que entraram em problemas com as suas próprias mãos e quando elas estão no olho do furacão, ao invés delas ir para os pés do Senhor e se humilhar diante da presença de Deus, muitas vezes ela tem um coração revoltado, dizendo por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo. Por que o Senhor não impediu que isso acontecesse comigo? E essa pessoa começa a murmurar o tempo inteiro, sem reconhecer a sua responsabilidade diante dessa dificuldade. E acredite, existem muitas pessoas assim, que estão vivendo desertos que elas mesmas se colocaram, por não ter perguntado a Deus antes se era da vontade dele ou não, ou por muitas vezes ter perguntado, mas ter agido pelo coração e ignorado completamente a voz do Senhor. Ignorado completamente os sinais, os índices que mostravam que não era para você entrar nessa. É a nossa tolice que nos leva para caminhos completamente complicados. E quando estamos nesses caminhos, dos quais a gente fica desesperado, muitas vezes não nos humilhamos na presença do Senhor, dizendo: Deus, o erro foi meu. Eu não te ouvi. Eu não olhei para as evidências. Eu dei lugar às minhas emoções. Eu ouvi o meu coração. Não assume a responsabilidade. Simplesmente ela diz: olha, Deus me colocou num deserto. E não foi Deus que colocou. Foi você mesmo, com as suas próprias mãos, que se colocou no deserto. E além de se colocar no deserto, em uma situação extremamente difícil, ainda culpa o Senhor. Ele poderia muito bem não deixar que isso acontecesse. Ele poderia. Mas se ele te livrar de cada tolice que você tem, você nunca vai aprender. E é por isso que o Senhor permite a gente passar por essas coisas para a gente aprender. Porque é vivendo que se aprende. Muitas vezes, se alguém te aconselhar, você não escuta. Mas se você viver na pele, pode ser que você aprenda. Porque tem pessoas que sofrem e elas não aprendem. E elas continuam repetindo os mesmos erros e agindo de forma repetida, da mesma forma. E aí ela diz assim: olha, meu deserto dura 20 anos. Claro, durante esses 20 anos você não fez nada de diferente para que isso mudasse. Você é a mesma pessoa, agindo da mesma forma, tomando as mesmas decisões, nos mesmos lugares, fazendo as mesmas coisas. A nossa vida só tem uma reviravolta quando nós mudamos, quando nós nos posicionamos. Aí sim a nossa vida muda. Um bom exemplo disso é pessoas que entram em relacionamentos, ouvindo somente o coração, o desejo do coração, a paixão, e aí até ela ora e diz: Deus, se for da tua vontade, que esse relacionamento dê certo. Só que o relacionamento começa a dar um monte de coisa errada. Um relacionamento tóxico, de repente ela descobre uma traição, de repente a pessoa está maltratando ela, e isso no namoro, no noivado. E aí o que essa pessoa faz? Ela releva. Ela acha que com o tempo isso vai melhorar, e não vai, vai piorar. Tem pessoas que estão pagando preço em oração, indo para a igreja somente para restaurar noivado e namoro. Gente, restaurar noivado e namoro é o fim do mundo.
Porque se no namoro e no noivado já não está dando certo, pelo amor de Deus, olhe para as evidências e foge dessa enquanto é tempo. Porque quando você casar, você vai ser obrigada a conviver. Aí sim, você vai ter que pagar preço. Aí sim, você vai ter que orar. Você vai ter que suportar. Você vai ter que viver. Agora, no noivado, no namoro, você está com a oportunidade nas suas mãos de escolher com quem se relaciona, com quem você vai casar. Você se coloca nessa condição de restaurar namoro, restaurar noivado, por causa de paixão. Você está procurando vento com as suas próprias mãos. As evidências estão aí. E aí, quando as consequências chegam, Deus, por que o Senhor me permitiu casar com essa pessoa? Você tomou essa decisão. As evidências estavam na sua cara, mas você preferiu ouvir seu coração. Entende? Que existem coisas que você se coloca. Você toma a decisão. E aí depois, põe na conta de Deus. E diz que você está no deserto. Não é deserto, é colheita. Colheita de plantação errada. Tem pessoas que entram em financiamento de carro, de casa, simplesmente para agradar um desejo do seu coração, sem perguntar para Deus, sem orar. Entra em financiamentos extensos, troca de carro sem falar com Deus, não pergunta qual é a vontade de Deus, e aí compra um veículo pior do que o que tinha antes, cheio de defeito, não consegue pagar as prestações. Então você entende que fazer as coisas sem falar com Deus é extremamente complicado? E depois, não tem como você dizer que você está vivendo um deserto da parte de Deus. São situações que você mesmo se colocou. Tem pessoas que vivem se colocando em deserto e a vida dela é um deserto. Ela só toma atitudes erradas. Ela é uma pessoa extremamente emocionada. Tem pessoas que vai muito mais além disso. Ela faz até empréstimo. Ela pega dinheiro com a agiota para comprar coisas que ela não precisa. Simplesmente para afirmar alguma coisa para ela que ela não é. E esses padrões de comportamento, se eles não mudam, você vai viver desertos por 50, 100 anos, a vida inteira. Porque você mesmo se coloca nos desertos da sua vida. Todo cristão, ele precisa orar fervorosamente por discernimento e sabedoria. Quem não tem sabedoria e não tem discernimento, ele vai quebrar a cara a vida inteira. E a vida inteira vai ser um deserto. Ore a Deus por isso e faça a sua parte. Leia a palavra de Deus. Procure colocar ela em prática. Se oriente nas áreas que você mais quebra a sua cara. Se é no relacionamento, procure pessoas especialistas nessa área e comece a consumir conteúdo. Se é nas finanças, da mesma maneira. Existem pessoas que te ensinam como lidar com dinheiro, como lidar com dívidas, como poupar o seu dinheiro. Para tudo, gente. Nessa internet tem alguém ensinando. Procure as áreas que você realmente entende que você não tem sabedoria. E busca ter conhecimento nisso. Nós podemos evitar diversos problemas na nossa vida. Se tivermos o discernimento, se pedirmos a Deus para enxergar além do que os nossos olhos veem. Porque os nossos olhos estão vendo oportunidade. Mas quem tem discernimento espiritual vê o grande problema que ele está entrando. Peça discernimento para o Espírito Santo, porque muitas mazelas da sua vida não é deserto de Deus, não. Quando você muda a maneira de resolver problemas, a maneira de tomar decisões, a maneira de viver, você muda a sua vida. Você para de se colocar em desertos, para de se colocar em situações complicadas. Então, para de tentar resolver os sintomas, os problemas, e começa a mudar você. Porque na maioria das vezes nós somos os nossos próprios desertos. Porque a gente é profissional de sair de um deserto e nos colocar em outro. E isso significa que a gente não aprende com as dificuldades. A gente não aprende com as aflições. Isso é um problema muito sério. Quem não aprende com dificuldade, quem não aprende com situações difíceis, a vida dela vai ser muito difícil. Tem pessoas que todos os relacionamentos dela são muito parecidos. Todos. Por quê? Porque ela não aprende. Ela não olha para as evidências. Ela simplesmente atende o coração. E depois, as consequências vêm de maneira muito dolorosa. E aí você vai para os pés do Senhor, pede a Ele, Senhor, me ajuda. Deus tem muita misericórdia.
Ele vai te ajudar. Mas as consequências dos seus erros, você vai ter que viver. Todas as consequências, elas não são removidas. Você precisa viver essas consequências. E se você não aprende com elas, a sua vida é um ciclo que se repete. Sempre os mesmos problemas. Você sempre vai estar endividado. Você sempre vai estar em relacionamento tóxico. Você sempre vai estar em empregos ruins. Você sempre vai estar comprando coisas e se arrependendo. Então, começa a orar pedindo a Deus discernimento, clareza e sabedoria. Porque nem todo deserto é Deus que te conduz. Na grande maioria, são pessoas que criam os seus próprios desertos. E aí você precisa compreender. É você. Você que precisa mudar para que você pare de criar os seus próprios desertos.